Você não tá para arrematar um imóvel de leilão, você tá para arrematar uma dívida com o banco. Uma dívida que nem sua é, de uma pessoa que você nem conhece. Parabéns. Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a doutora Carol Sibin, esse aqui é mais um vídeo do canal da CFI. A gente tem vídeos novos toda quinta-feira, às vezes sexta. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre direitos de imóveis, que é uma espécie de cilada que existe no mundo dos leilões de imóveis, mas que sabendo disso, pelo menos vou te dar uma orientada para você tomar cuidado e não cair. Porque cair numa cilada dessa vai te custar não só muito dinheiro, vai te trazer uma dor de cabeça ó, tremenda. Antes de começar a te explicar direitinho, tintim por tintim, o que são direitos de imóveis de leilão, eu preciso que você se inscreva nesse canal. A nossa intenção é de trazer a verdade, os lados positivos, os lados negativos, falar das ciladas, falar das coisas boas, falar das coisas ruins. Ou seja, você entender de fato como é os leilões de imóveis na prática. E não os leilões de imóveis maquiado, bonitinho, para você comprar cursinho. Já se inscreve no canal e curta esse vídeo para eu saber que você gostou e continuar produzindo mais vídeos, senão eu fico desanimada e não faço mais, entendeu? Antes de mais nada, eu acredito que você concorda comigo que imóveis de leilão são extremamente vantajosos. E se você está procurando esses vídeos, assuntos como esse no YouTube, é porque você quer entender mais como funciona e aonde está a vantagem, se é que você ainda não achou. O que você tem que lembrar que imóvel de leilão também é uma maneira, é um negócio, é uma forma de investimento, assim como tantas outras que a gente tem para investir, como o Bitcoin, Tesouro, enfim, tantas outras que a gente tem que dá para você investir e aí aumentar o seu capital. Sendo um investimento, todos os investimentos têm riscos e o leilão de imóveis também possui os seus riscos. Só que diferente dos outros tipos de investimentos, com os leilões você consegue mapear os riscos. Você nunca vai ser pego de surpresa. Nunca vai acontecer um evento que você não esperava. Nunca vai acontecer um revés que você não soubesse, se você entender bem como funciona esse assunto. Quando você fala de outros investimentos, como por exemplo a Bolsa de Valores, ou até investimentos mais comuns no nosso dia a dia brasileiro, que a gente ouve falar e que são seguros, como o CDI, CDB, a gente não tem como dizer 100% que a gente está conseguindo prever todos os riscos daquele investimento. Então alguma coisa sim pode acontecer e alguma coisa sim pode te fazer perder tudo o que você investiu. Nos leilões de imóveis, para isso acontecer com uma boa assessoria jurídica, é impossível que você venha a perder o seu dinheiro. Então, agora eu vou te trazer uma das maiores ciladas quando a gente fala desse multiverso dos leilões. A gente está falando de direitos sobre um imóvel de leilão. Parece, quando você pega o edital de direitos de imóvel de leilão, parece que você está querendo, que você está vendo ali um imóvel normal para você arrematar. Tá tudo certinho. Só que direitos de imóvel de leilão não é a mesma coisa que leilão de imóveis. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, entendeu? Quando a gente fala de direitos, a gente está falando que não é o imóvel que vai ser vendido, não é o imóvel que vai ser leiloado, mas é o direito que alguém tem em relação a um imóvel em questão. Então eu vou arrematar a possibilidade de conseguir um imóvel. Entendeu? Eu vou arrematar a possibilidade de entrar em um imóvel. Eu vou arrematar a expectativa de me fazer herdeira de um imóvel. Eu vou arrematar a expectativa de quitar um imóvel e aí esse imóvel vem para mim. Eu não vou arrematar o imóvel, eu vou arrematar uma expectativa de um dia conseguir aquele imóvel. É duro, né? É duro, dói. Dói. Não tem edital, não tem matrícula que te fala isso. Não vai ter o edital nenhum, vai te explicar exatamente como é isso aí, como é arrematar um direito sobre um imóvel. Os editais, na verdade, eles são muito tendenciosos. Eu já falei muitas vezes para vocês, lá no Instagram. Aliás, se você ainda não segue no Instagram, você deveria seguir a CFI no Instagram. A gente já causou muito barulho nesse Instagram, então eu recomendo, fica o conselho, tá? É de graça. Segue a gente também lá no nosso perfil do Instagram. Eu já falei muitas vezes para vocês que os editais, eles não são confiáveis. Os leiloeiros em si são confiáveis, mas não dá para você depositar 100% da sua confiança no que está trazendo o edital. O edital é um instrumento muito importante quando a gente fala de leilões de imóveis, assim como a matrícula também é.
mas você não pode confiar que tudo ali realmente está de acordo, está certo, confere aos fatos. Então, quando os leilões falam de direitos de um imóvel de leilão, às vezes alguns editais, principalmente de leiloeiros menores, leiloeiros que não são tão conhecidos, eles falam sobre imóvel de leilão. E aí você pode acreditar que você está arrematando um imóvel de leilão e não um direito sobre o imóvel de leilão. É por isso que é muito importante, quando você vai pensar em arrematar um imóvel, você comparar a matrícula e o edital e ver se eles batem, entendeu? Ver se a pessoa que está perdendo o imóvel é de fato o dono do imóvel na matrícula. Porque se não for, você já tem que ficar mais atento em relação a isso. Então, os editais, eles são muito tendenciosos a te fazerem acreditar que aquele direito sobre o imóvel, na verdade, é o imóvel que você vai arrematar. E quando os leiloeiros, os bancos, colocam direitos de um imóvel em leilão, eles colocam muito abaixo. Então, quando você vê que existe um imóvel de leilão com preço muito, muito abaixo, por exemplo, assim, 90% de desconto, 80% abaixo do valor de mercado, você pode desconfiar que ali a gente está falando de um direito sobre um imóvel de leilão. Aí você pega o edital, se no edital não fala isso, você pega a matrícula e você confere se realmente aquela pessoa que está perdendo o imóvel, que está lá escrito no edital, que fulano está perdendo o imóvel, é de fato o dono daquele imóvel na matrícula. Aqui você entendeu que quando você arremata direitos de imóvel de leilão, na verdade você está arrematando o lugar de uma pessoa em relação a uma expectativa de ser dona de determinado imóvel. Então ela tem a expectativa, você está arrematando a relação jurídica dela, você se coloca no lugar dela. O problema, o caldo começa a engrossar quando a gente fala também que nesse imóvel que você arrematou, que na verdade não é o imóvel, é o direito, né, a expectativa de um dia esse imóvel ser seu, você também arremata a dívida de alienação fiduciária, ou seja, a dívida de financiamento com o banco. Porque normalmente, quando imóveis vão a leilão, quase 90% das vezes, o valor da arrematação quita as dívidas do imóvel. Só que aí a gente está falando de imóveis para leilão, a gente não está falando de direitos. Quando a gente fala de direitos em leilão, a gente está falando que as dívidas do imóvel vão ficar com você, entendeu? Você não vai ficar no imóvel, mas as dívidas do imóvel ficam com você. Não é bonito? É até poético, é. Então você não entra no imóvel, mas as dívidas ficam com você. É isso. Então, você vai arrematar as dívidas que aquela pessoa possuía em relação ao imóvel. Isso significa dívidas de financiamento com o banco. Se existe algum financiamento bancário em relação àquele imóvel, aquele financiamento vai ficar para você. E você vai ter que colocar isso na ponta do lápis quando você pensar que você vai pagar pela arrematação, você vai ter que pagar pela dívida que existe nesse imóvel, dívida de condomínio, dívida de PTU e dívida também de financiamento bancário. Foi aí que eu falei para vocês que é onde a grande cilada, a grande tristeza mora. É aquilo. Aí começa a hora que o filho chora e a mãe não vê. Ai, mas eu arrematei e agora o que eu faço? Faz nada, senta e chora. Meus parabéns, você arrematou uma dívida de uma outra pessoa que você nem conhecia. Eu não tô falando que isso acontece a vasta maioria das vezes, tá? Eu não tô falando também que os leilões de imóveis é uma opção ruim, é um investimento ruim. Eu tô te falando que existe essa que eu considero uma cilada muito grande em relação aos leilões de imóveis e que sabendo disso você consegue evitar, desviar desse caminho e fazer com certeza um negócio muito mais vantajoso e uma arrematação muito lucrativa. Dá sim para você viver apenas da renda dos leilões, mas você precisa entender aonde estão as ciladas, aonde estão os campos minados, aonde estão as bombas quando a gente fala desse assunto. Então, até aqui, eu te mostrei que quando você arremata direitos de imóvel de leilão, você não está arrematando um imóvel de leilão. Então, não arremate. Conselho da tia, não arremate. Se você ler lá no edital, se vier no edital escrito isso aqui é um direito de imóvel de leilão, não arremata. Se você ler lá no site isso aqui é um direito de imóvel de leilão, não arremata, não arremata. Ai, mas então eu não posso arrematar nunca, nunca. Ai, mas fulano de tal no curso que eu fiz falou que é vantajoso por conta disso, disso. Não é, tá bom? Ai, mas por quê? Não é, não é. Pequeno querubim, não é. Só não arremata. Porque quando a gente fala disso, a gente tem que colocar na ponta do lápis que você precisa pagar sempre em dobro quando a gente fala de direitos de imóvel de leilão. É
provavelmente você vai ter que pagar registro 2 vezes, porque o imóvel nem está registrado no nome do antigo dono, então tem que registrar o nome do antigo dono, passa para o seu nome. Resumindo tudo que vimos aqui, não é difícil de você identificar, mas você precisa ter também a coerência de saber que em alguns casos você pode sim ser levado a achar que está arrematando o imóvel e não está arrematando o imóvel. Por isso que se faz tão necessário uma assessoria jurídica. Ela é indispensável na hora de arrematar um imóvel de leilão? Não é isso que a tia de vocês está dizendo. O que eu estou dizendo é que se você não quiser ter dor de cabeça, se você não quiser aumentar suas chances de riscos, né? Riscos em relação ao investimento. Então, sim, é importante você ter uma assessoria jurídica para você diminuir as chances de risco. E quando a gente fala em diminuir os riscos, a gente está falando em negócios mais lucrativos. Agora me conta aqui, você já arrematou algum direito em relação ao imóvel? Ou você já arrematou algum imóvel de leilão e teve uma dor de cabeça que você não esperava? Me conta aqui, quem sabe eu posso te ajudar a desenrolar esse rolo que você se meteu. Se você gostou desse vídeo, assistiu até aqui, não se esquece de curtir. E é sua obrigação, se você assistiu até aqui, se inscrever no canal, né? Pelo menos isso. Até a próxima. Tchau!